Sincronizando o áudio das 3 câmeras. 1, 2, 3. Quando alguém fala assim, a biomedicina é a profissão do futuro. Por que do futuro, gente? Estudamos juntos, tá? Na graduação. Por que você escolheu biomedicina? Porque era um nome bonito. Biomédico, por trás da cortina você tá sendo biomédico errado. Biomedicina não é só um nome bonito. Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do nosso podcast aqui do canal, né? Do nosso podcast chamado Microlab AulaCast. Algumas pessoas que já nos conhecem, que nos acompanham, têm o costume de perceber o quanto que o método é muito importante pra gente. Então nós demoramos muito para criar um podcast porque nós não queríamos fazer um mesa-cast comum, onde a gente chama alguém e fica conversando aleatoriedades. O ideal é utilizar aqui o mesmo método que a gente usa na Microlab, que é um método que tem início, meio e fim. Então sejam muito bem-vindos a esse nosso primeiro episódio. É um episódio piloto, mas eu espero que de muitos outros que virão por aí. E eu vou explicar primeiramente qual é o objetivo do nosso podcast. O Microlab AulaCast ele tem um objetivo muito claro: compartilhar a experiência dos nossos convidados com você que assiste. Seja uma experiência teórica, seja uma experiência prática, seja uma experiência observacional. A ideia aqui é trazer perguntas que façam com que você consiga entender o máximo possível sobre ele, sobre o convidado, sobre sua área de atuação, sobre o seu local de trabalho e bater um papo para que você possa ouvir. Independente da plataforma, se você estiver no YouTube, no Spotify, em qualquer local, você vai conseguir ouvir, vai conseguir entender e vai conseguir receber esse compartilhamento de experiências. Para quem não me conhece, meu nome é João Marcelo Oliveira, eu sou biomédico, sou professor universitário há 10 anos, um pouco mais de 10 anos, e eu adoro compartilhar experiências com vocês aqui no canal, vocês já devem ter percebido, através de vlogs, através de vídeos práticos, através de treinamentos ao vivo que a gente faz aqui sempre. A cada 2 meses a gente geralmente faz um treinamento, então sempre fiquem de olho nos links da descrição dos vídeos. Bem, e eu não poderia começar o primeiro episódio desse podcast de uma forma diferente. Primeiramente, eu me formei em 2012 e eu tive a felicidade de estudar com a pessoa que eu me casei. Encontrei a pessoa que veio a ser a minha esposa e ela está aqui na minha frente. Olá! Seja muito bem-vinda ao primeiro episódio do Microlab AulaCast. Muito obrigada. Nós estudamos juntos, tá? Na graduação. E a gente só se separou no mestrado, que ela passou primeiro e aí passei depois, a gente acabou se separando aí, né? Mas o objetivo aqui é compartilhar um pouquinho da experiência dela com vocês. Nós somos biomédicos, só que nós atuamos, embora estudamos o tempo todo juntos, em áreas totalmente diferentes. Ela ama uma coisa que eu odeio, que é estar dentro de hospital, que é atender as pessoas ali diretamente. Não é que eu odeio, é que eu acho que eu não tenho uma aptidão para isso e às vezes não tenho coração, não tenho mente, não tenho psicológico para isso, né? E ela lida com isso muito bem. Primeiramente, o nosso podcast é dividido em 3 blocos. O primeiro bloco, onde eu falo sobre a trajetória, eu faço perguntas sobre a trajetória, sobre a formação e sobre a construção, né, do profissional que está na minha frente. O segundo bloco a gente já parte para uma imersão um pouco mais prática, onde eu falo sobre o local que ele trabalha e faço perguntas relacionadas a isso. E por fim, já que nós temos pessoas aqui que assistem o podcast, né, os nossos vídeos em geral, que são estudantes ou que são profissionais, eu vou perguntar sobre mercado, sobre conselhos, sobre coisas que nós podemos compartilhar com você que está assistindo para que você possa entrar no mercado de trabalho diferente das pessoas que não assistiram o podcast. E uma curiosidade aqui, em 2015, 2016, eu gravei, assim que eu cheguei em Roraima, a gente é de Roraima, de Boa Vista, e eu gravei uma série de episódios de podcast com alguns profissionais biomédicos que moravam aqui. E tem quase 10 anos que esses podcasts foram ao ar. Então eu resolvi recomeçar esses episódios falando sobre
pessoas que fazem parte da biomedicina aqui e em especial com a nova geração também, que são alunos, pessoas que eu pude formar, fazer parte do processo de formação deles. E eles estarão aqui com a gente, assim como alunos da faculdade também. O objetivo é que você assista e entenda um pouquinho sobre tudo. Bem, quem é você, tá? Me diga, se você pudesse definir assim, como pessoa, né? Sobretudo como ser humano. Quem é você como biomédica? Então, Difícil. socorro. Começamos bem. Então, eu sou Laiele, eu sou biomédica, mas antes disso tudo, eu sou esposa, sou mãe de 2 filhos, sou muito apegada à minha família, né? E eu acho que essas relações, elas me ajudam no meu campo profissional, né? Eu acho que eu não sei ser biomédica sem ser essas pessoas antes. Ótimo. E você também agora é estudante de psicologia. Então, vamos fazer um parêntese. Costumo dizer que eu sou muito realizada profissionalmente, então eu trabalho numa coisa que eu gosto muito. Tenho a oportunidade de viver bem, né? Com a minha família, com a gente dentro desse trabalho. Mas a psicologia, ela tem um cantinho especial no meu coração. Foi a minha primeira opção, né? Quando eu terminei o ensino médio, mas por questões logísticas eu não consegui estudar. Então ela ficou guardada aqui e agora eu digo que eu estou realizando um sonho pessoal. O profissional está muito bem desenhado, né? Eu sou muito bem profissionalmente, mas agora eu estou numa vibe mais pessoal. Então estou realizando um sonhozinho. Ótimo. A biomedicina é a tua profissão, ela te sustenta. Isso. E a psicologia é o sonho que ficou um pouco para trás naquele momento, mas que agora você está resgatando. Que até então não cabia, né? E agora ela achou um espaçozinho nessa rotina louca e tá funcionando. Ok, bem louca, viu? Nono semestre já. Só falta um já ano. tá terminando. Olha. Se a gente pudesse desenhar uma linha do tempo, e a gente agora vai voltar pro início da linha, por que você escolheu biomedicina? Porque era um nome bonito. Porque é um nome bonito, viu, gente? Gente, é sério, não tem outra explicação. Então, para poder contextualizar, a gente mora em Boa Vista. Eu fazia um curso de gestão hospitalar e aí minha mãe foi para Brasília para fazer o doutorado. Então, acabou que todo mundo foi para Brasília fazer esse doutorado com ela. E eu precisei trancar meu curso e aí ela ficaria 4 anos lá. Eu falei, ok, eu vou fazer 4 anos aqui, vou estudar. Como nosso estado era muito pequeno, não tinha muitas graduações, né, diferentes. Então, meu pai sentou comigo na frente do computador. Vamos ver o que dá para estudar nessa cidade. E aí a gente foi procurando os cursos e apareceu assim, faça biomedicina. Graduação em biomedicina. Aí o pai falou, meu Deus, o que é isso? Eu falei, não sei, vamos procurar o que é biomedicina na internet. Em meia hora tu achou uma profissão nova. Eu falei, nossa, será que tem isso lá em Boa Vista? Aí a gente foi ver, tinha tido um concurso público, né? Então eu falei, se tem concurso público, tem onde trabalhar. Sim. E o nome foi muito bonito e a gente fez a inscrição no vestibular. Acho que uma semana depois eu fui fazer a prova e pronto, sou biomédica. 4 anos depois, 5 anos depois, me formei. Assim. Passando agora, beleza, você já entrou na faculdade, agora eu vou abrir um outro parêntese aqui. Nós estudamos na mesma faculdade, mesma sala, inclusive. O semestre ele começou em fevereiro, normalmente, normal. Bem no início de fevereiro. Mas você entrou, acho que em março, abril, por aí, foi, né? E aí, assim, do nada, caiu um monte de gente na turma e eu falei assim, o que esse povo tá fazendo aqui, assim, do nada, né? É porque o pessoal entrou mais tarde. E aí, logo depois, começou a rotina de estudos, certo? Você chegou, teoricamente, atrasado na turma, assim, mais tarde um pouco. E aí, como foi a tua rotina de estudos, assim, para poder passar pela faculdade? Não só desse semestre, mas, assim, depois. Como era a rotina de estudos seu dentro da faculdade de biomedicina? Então, para mim, a faculdade no começo, ela foi mais como uma forma de socializar, né? Eu estava numa cidade diferente, sem pessoas próximas, né? A gente não tinha família nem nada, então a faculdade ela foi como uma válvula de escape. Eu falei, ok, vou conhecer gente, vou ocupar o meu dia, né? Então, eu sempre gostei de estudar. Usei a faculdade como para criar relações mesmo, né? E eu costumo fazer isso em todo lugar que eu vou, né? Então, foi muito tranquilo.
confesso que demorei um pouquinho para me achar dentro da biomedicina. Não porque foi difícil, mas porque são muitas opções, né? Então, quando a gente tem muitas opções, fica um pouco mais difícil para decidir no que trabalhar, né? No que focar, digamos assim. Então, eu fui seguindo o rio, né? Conforme as disciplinas foram aparecendo, eu fui vendo no que eu me identificava, no que eu não queria mesmo, né? E foi assim durante toda a graduação, até que eu achei realmente uma parte que me chamou a atenção. Não foram as bactérias, não foi... Apesar de trabalhar com isso também hoje. Não foi a imunohematologia, não foi o banco de sangue, foram os fungos. Então, quando eu cheguei na parte, né, de estudar mais sobre a micologia, e aí foi quando eu realmente me interessei, quando eu me achei em alguma coisa dentro da graduação. É uma curiosidade aqui, tá? Quem é estudante de biomedicina, eu acho que a biomedicina é uma das únicas graduações que tem essa loucura de divulgar, antes da pessoa entrar, as possibilidades de atuação. Eu acredito que isso aconteça porque as pessoas têm dúvidas sobre o que um biomédico faz, né? Então, o que esse profissional faz? Ah, eu não sei. Então, divulga antes da graduação as áreas de atuação, as habilitações. Então, as pessoas entram sabendo disso e nos primeiros semestres as disciplinas não são específicas, são generalistas, né? Então, você fica meio perdido mesmo. Hoje, como coordenador de curso, eu vejo que eu acho que é isso que acontece. Diferente, por exemplo, de quem faz farmácia. Todo mundo tem em mente, assim, farmacêutico faz isso, um bioquímico faz isso, um biólogo faz isso, né? O médico sabe, ele faz isso, o fisioterapeuta faz aquilo. Então, as pessoas já sabem o que essas profissões fazem, né? E depois que tu se formou, como foi a transição, assim? Tu passou logo no concurso? Foi rápido esse processo? Já conseguiu alguma coisa para trabalhar? Demorou quanto tempo? Como foi a transição entre a faculdade e o trabalho, né? A rotina de adulto, digamos assim? Então, eu já entrei na faculdade sabendo que eu queria prestar um concurso público, né? A gente mora num local onde se tem muito essa cultura, então culturalmente você é criado, né, para participar de algum concurso público. Então, durante a graduação eu já tinha isso em mente. Então, eu já fiquei de olho nos próximos editais, quando que teria. E aí, no último ano da faculdade, lançou um concurso, né? Eu falei, opa, então eu vou começar a estudar dentro das matérias gerais, né? Já que a parte específica eu já estava estudando na faculdade. E estava fresco ainda, né? né? E estava fresco e um adendo. Os concursos para a área de biomedicina, elas são muito mais... Não são fáceis, mas elas são... Meu Deus, que termo que eu uso? Mais focado na pesquisa, não em análises clínicas? Na verdade, os concursos, eles são muito para nossa área. Eles não têm muita enrolação. Não, então assim, o que tem lá naquela conteúdo programático de concurso de biomedicina é muito o que a gente vê na faculdade. É muito a nossa rotina de estudante, sabe? É o que você vê na graduação, é o que ele vai cobrar lá, né? Então, assim, essa parte específica, ela não foi muito difícil. Então, eu foquei nas outras áreas, português, atualidades, informática, enfim, lógica, né? Porque era uma coisa que eu não tinha contato, né? E a graduação, ela já permitiu que eu estudasse o conteúdo específico. E já acabou de fazer estágio, Isso, né? Estava bem fresquinho, assim, né? Então, eu aproveitei esse último ano, né? Para focar mais nessas questões. E logo em seguida, a gente formou em 2012, né? Então, a gente fez um concurso. E em 2013 eu assumi o concurso. Foi bem rapidinho. Então foi bem rapidinho, foi menos de um ano entre. Eu acho que foi bem menos, foi uns 6 meses entre o concurso. Né? Isso, porque a gente demorou um pouquinho para colar grau, né? Então eu assumi em outubro de 2013. Um adendo aqui, minha esposa tem 2 concursos, tá? Eu sou a Rochelle do casal do Julius, do Todo Mundo Odeia Chris. Minha mulher tem 2 empregos. Eu sou concursada tanto no estado quanto na prefeitura. Tá. E olha que loucura. Você é concursada no estado, né? Como biomédica. Sim. E trabalha no Laboratório Central de Saúde Pública do Estado de Roraima. Isso. Lá é uma rotina totalmente diferente do laboratório do hospital que você trabalha. Isso.
Tá. No estado, eu trabalho no laboratório central, no setor de bacteriologia clínica. Mas começou na micologia, olha que legal. Lá. Então, eu trabalhava na graduação com micologia, Fez né? estágio na micologia. A gente criou a micoteca. A gente criou um laboratório de uma biblioteca de fungos. Isso, então a gente trabalhava com a micologia, meu TCC foi na área de micologia, então foi quando eu assumi o concurso, eles me deram algumas opções e uma delas era o setor de micologia. Eu falei, então eu vou pra lá. Então eu comecei a trabalhar onde eu queria, no caso sendo concursada, né? E numa área que eu já tinha mais aptidão, que eu já tinha, né, mais contato. Então eu fiquei no laboratório de micologia por um tempo, por bastante tempo, inclusive. E aí depois eu fui pro laboratório de biologia molecular. Nós perdemos nosso selo de sarampo, né? Lembra? Por conta da nossa migração. Nós tivemos um processo migratório. Eu acho que em 2017, 2018, não lembro, teve um aumento no número de casos de sarampo aqui no estado. Isso. E aí foi. 2019, eu acho. 2018, isso. Okay. E eu estava no setor de biologia molecular, então eu estava gestante nessa época. E eu precisei sair do setor por conta da questão da exposição. E aí foi quando eu fui para bacteriologia. E aí estou na bacteriologia até hoje. Porém, na prefeitura, quando eu assumi o concurso, eu já entrei direto para a agência transfusional. Então eu estou lá há 8 anos. No LACEN, você trabalha com a bacteriologia. Isso. No Hospital da Criança, você trabalha num laboratório totalmente diferente do laboratório de análises clínicas, que é uma agência transfusional. Exatamente. É hemoterapia, isso. É banco de sangue, banco né? de sangue, hemoterapia, hemoderivados e essas coisas, isso. né? Imunematologia. Imunematologia, tá. E como foi pra ti começar na bacteriologia, assim, do nada? Tipo, tu sabia de fungo, aí Sim. tu do nada foi pra bacteriologia. Como foi? Horrível, né? Então, gente, eu fui muito ruim na bacteriologia na faculdade. Muito, muito. Eu não conseguia entender como que as pessoas conseguiam saber que era uma E. coli. Como identificar bioquimicamente. Não funcionava, né, na minha cabeça. E aí, quando eu fui para bacteriologia, eu falei, ok, preciso que alguém me dê aula. Nós já tínhamos cursos de bacteriologia nessa época. Logo, eu fui aprender com você. Ok. Fui assistir as suas aulas no YouTube, né? Fui aprender a fazer série bioquímica e tal. Então, eu precisei realmente parar e estudar, né? Tinha noções, mas não tinha noções, gram positivo, né? Gram negativo, né? Antibiótico, tudo bem, mas como que é o procedimento, como que é o processo, não tem. Tive que fazer como todo mundo. Sentar a bunda na cadeira e estudar. Pegar um caderninho e estudar, assistir vídeo, né? Entender o processo. Então vai pra leitura de POP, vai conhecer o setor, vai saber como é que funciona e aí legal. A gente só aprende fazendo. É isso. O que aconteceu? Como é a rotina lá no LACEN? Então, nós temos um LACEN que funciona muito diferente dos outros estados, né? Nosso LACEN, ele não é descentralizado, então ele não trabalha só com a saúde pública, digamos assim, só com os agravos, né? Nosso setor atende as unidades hospitalares. Então, uma parte da nossa rotina é das rotinas hospitalares. É da maternidade, do hospital geral, a gente atende Casai, Coronel Mota, né? Hospital universitário. Casai é a casa do? Índio, Casa de Casa Saúde do Indígena. Índio, Isso. Casa de Saúde Indígena. Então, o nosso laboratório, a gente acaba trabalhando com uma boa parte hospitalar, fora os agravos, né? Tem uma demanda totalmente diferente dos outros LACENs. Os outros LACENs são, digamos que... como é que você falou agora há pouco? As doenças de notificação? Você trabalha com coisas mais específicas e num volume muito menor. Muito menor. E vocês trabalham quase que como um laboratório que é agregado à rotina de alguns hospitais. Isso. Não é nem só de um, é de alguns. Enquanto alguns LACENs, a gente deveria, por exemplo, na parte de cultura, fazer só confirmações, né? Principalmente da parte de resistência, né? A gente não consegue fazer isso, porque a gente tem muita demanda hospitalar para fazer, né? Entendi. Então, a gente trabalha também com uma automação, né? Mas em alguns momentos a gente fica todo no nosso plano de contingência, que a gente fala, né? Que é toda uma rotina manual, né? Então, você imagina, por período, a gente fazer em média 20 antibiogramas manuais. Catando disco. Disco por disco, só num período, né? Só na manhã ou à tarde. Isso, fora a identificação, fora todas as outras atribuições do setor, né? Então, nosso LACEN, ele é bem louco, assim, no setor. Uma coisa que chama a atenção quando a gente vai para reunião, né? Enquanto os outros LACENs fazem geralmente, sei lá, 15 culturas mês, a gente faz 600 culturas mês. Já pensou? Que diferença doida? Um LACEN em qualquer outra região do país faz 15 culturas ao mês,
Para fins de confirmação de Isso. perfil de sensibilidade e tudo mais. Vocês fazem o que você falou? 600 600. É mais do que um... Assistencial, né? Porque a Meu gente não Deus. trabalha muito com confirmatório. Nosso trabalho é assistencial. Rotina, é como se fosse uma rotina mesmo, né? Meu Deus, que loucura. Mas nós estamos em processo de Descentralizar, descentralização, né? né? Então, acho que daqui próximo ano a gente já consegue funcionar como um ACEM Como mesmo assim deveria. funcionaria, né? Você começou na micologia. E como foi na micologia? Na bacteriologia tem um pouco de automação Sim. já. Tem Vitek, né? Isso. E lá na micologia, como era? Era igual na faculdade? É Catando as coisas. totalmente manual, né? Entendi. A micologia, ela funciona totalmente manual. Até Micologia porque a é gente diagnóstico em fungos, tá, pessoal? Até porque a gente não tem muita automação em micologia. A gente não tem, só para levedura, é e só olha para lá. levedura e você faz o quê? Teste de sensibilidade e uma identificação muito básica, né? Que inclusive um cromaga funciona tão bem quanto, né? E é mais barato, digamos assim. É verdade. Então a micologia ela é muito manual. Então Ok. todas as nossas rotinas de identificação, fazer mesmo identificação em água e não funcionou, você faz microcultivo, aí você espera mais 20 dias, não funcionou de novo e é mais 20 dias. Então ela é toda bem manual. E ela continua assim até hoje. Caramba. A micologia, pessoal, é porque assim, geralmente a gente divide a microbiologia em áreas: bacteriologia, parasitologia, micologia, virologia. E aí tem coisas que não podem acontecer juntas, tipo fazer cultura de fungo e de bactéria ao mesmo tempo. Sim. Não tem condição, né? Na bacteriologia, a gente faz prova bioquímica para identificação. Já é trabalhoso. Agora imagina na micologia, que demora visual. 15, 20 dias. Para o fungo crescer, para eu botar numa lâmina e tentar identificar. Para ele crescer, né? Mas não significa que ele crescendo eu vou conseguir eu vou saber ver as estruturas que eu preciso para fazer a identificação, né? porque o fungo tem toda uma característica de formação de estruturas ideais para eu conseguir saber quem ele é. Eu só sei que ele é porque ele tem aquela característica. E às vezes ele não, só cresce as hifas, né? Então a gente precisa ficar estimulando esse crescimento demorado. E o contraste disso é você trabalhar num laboratório que mexe com o sangue agora, né? Como é a sua rotina trabalhando com essa parte da imunohematologia? Então, quando eu entrei lá, eu também não sabia de nada. Gente, isso é normal, tá? É pra Se você tá com medo... Aí eu vou trabalhar num lugar e eu não sei de nada. A gente não sabe, a gente sabe aprendendo. Então a gente vai sem saber mesmo, vai com a coragem, com a disposição. Tem que ter vontade de aprender, é simples. Mas tá, como foi? Qual é o contraste? As pessoas têm medo da agência transfusional. A gente sempre precisa de profissionais para trabalhar ou para cobrir férias. Ou nós estamos com posto vago agora, por exemplo. E existem muitos servidores que poderiam estar nessa vaga, mas eles têm medo. Eu não sei nada, eu não sei, eu vou matar um paciente, então eu não vou. A agência transfusional tem quase uma flag vermelha assim lá na frente, né? Aqui você mata alguém. Entendi. Então essa rotina, ela é muito diferente mesmo, é uma rotina muito específica, né? Você tem sim um pouco de medo e o medo ele é um aliado nesse caso, né? Porque o medo te faz trabalhar com mais atenção, né? Digamos assim. Então quando eu entrei, eu não sabia de nada. Sabia fazer tipagem em tubo, que é o que a gente vê na faculdade, em lâmina. o que a gente faz em lâmina ou em tubo, enfim. E lá é uma rotina muito diferente, é uma rotina hospitalar, é uma agência que fica dentro de um hospital. Um adendo, para quem não sabe, o que é uma agência transfusional? Então, a agência transfusional é uma parte, né, muito importante do hospital, porque é onde a gente faz todas as compatibilidades, né, e onde a gente fornece tanto o hemocomponente quanto o hemoderivado. Então, o hemocomponente eu falo de sangue, de plasma, de plaqueta, e hemoderivado a gente fala sobre os fatores de coagulação, fator 8, fator 9, né? Então, a gente trabalha para o quê? Para atender essa população que precisa de algum hemocomponente ou de algum hemoderivado. Nós temos legislações específicas, seguimos algumas normas que são bem específicas, nós temos uma rastreabilidade que ela precisa ser feita. Um banco de dados nacional. Então, assim, por exemplo, se daqui 20 anos teve um paciente que ele desenvolveu um anticorpo que ele acha que é por conta de uma doação, eu preciso ter todas essas informações dessa doação armazenadas, né? Legal. Então, isso a gente chama de rastreabilidade, tudo isso é por conta de legislações específicas. Então, a gente trabalha na agência com processos que são bem determinados, né? Então, todo mundo faz a mesma coisa,
todo mundo precisa seguir um fluxo, precisa seguir um POP. Então, é muito legal. É uma área que me desafia muito, não só pela questão da bancada em si, mas pelo local onde eu trabalho. Trabalho no hospital infantil, né? Então a gente tem... Por acaso você tem 2 filhos? 2 filhos. Inclusive, eu chorei a semana inteira quando eu comecei a trabalhar na agência. Primeira semana da agência transfusional, eu falei, eu não vou mais trabalhar neste hospital, eu não consigo, porque eu precisei entrar numa UTI para entregar um hemocomponente e eu não estava preparada emocionalmente para entrar numa UTI, ver um monte de menino em cima de leito, né, entubado, então para mim foi um choque. E eu acho que a maior carga da agência transfusional para mim hoje é essa questão emocional. Porque você precisa lidar com pacientes, né? A gente não tem um contato direto com o paciente. Até porque muitas vezes nosso paciente está entubado. Mas a gente precisa saber da história do paciente. E os pais às vezes vão na agência, né? E às vezes tem pedido de plaqueta, tá pendente, precisa de doação de sangue específico. Então os pais ficam lá, a gente orienta, a gente entrega, a gente conversa. Né? Então, esse contato ele é bem diferente. Por exemplo, no meu outro trabalho, na BAC, não. Sou eu, as bactérias, as pessoas que trabalham comigo e ponto. Né? Na agência, não. Tem uma carga um pouco mais emocional mesmo. E eu não sabia de nada quando eu entrei, né? Então, precisei estudar, passar por um treinamento, duas equipes diferentes, para a gente saber como que se desenrola, né? Então... Eu tenho uma teoria de que a gente realmente não sabe das coisas. A gente só precisa ter disponibilidade para aprender. É verdade. Né? Então, fala, eu não sei. Então, vamos aprender. Não sabe, mas você quer saber? E aí foi assim, vamos estar disponíveis para aprender, para entender como é essa rotina e dar o meu melhor. A maioria das pessoas estão acostumadas com coisas muito estáticas. Tipo, esse paciente ele é A positivo, ele é B positivo, esse aqui é O positivo ou negativo. E o sistema RH não é só isso, né? Não. E aqui nós estamos no extremo norte do país, então tem uma população, a gente fala comumente indígena, mas é de povos originários, o ideal de se falar, né? E existe alguma particularidade nisso? Tipo, o teste de tipagem que eu faço numa criança que nasceu na cidade é diferente de uma criança que nasceu numa comunidade? Não, nós temos um protocolo, né? As tipagens elas seguem o mesmo padrão. A diferença é que tem algumas especificidades, né? Alguns pacientes, a gente costuma falar que 80% da nossa população ela é O positiva por questões, né? Nossa, que número doido, 80%? Sabia disso não? Por questões, por sermos derivados. Não é derivados, né? Mas porque originários. Dos povos originários, nós temos uma população indígena ou de descendentes muito da população alta. de Roraima, você fala? Sim. Ah, ok. Então, digamos que 90% dos povos indígenas, eles são O positivos. Okay. Então, se nós atendemos muitos pacientes indígenas, então a grande probabilidade de a gente atender mais pacientes O positivos é maior, né? Mas os testes, eles são os mesmos, a gente segue um padrão, então para qualquer tipagem, independente da pessoa ou da sua origem, os testes eles são os mesmos. O que diferencia pra gente é a doença, né? A doença, o que traz esse paciente a receber sangue. E aí sim, os testes eles podem ser um pouco mais avançados ou não, né? Mas então, tem alguma coisa de anticorpos diferentes, alguma na verdade, questão de incompatibilidade? Por exemplo, um paciente que tem uma anemia, uma malária, que é muito comum no nosso estado. Inclusive, eu fiquei revoltada quando eu morei em Brasília, porque eu não podia doar sangue, porque eu vinha pra cá nas férias e a gente tem área endêmica, né, para malária. Aqui a gente faz o teste de pesquisa de plasmódio nos doadores, né, então faz parte da história do ciclo, né, do sangue aqui. Justamente porque imagina, senão a gente não ia poder doar sangue, como é que funciona, né? Então tem um teste específico para a nossa região, na verdade para as regiões endêmicas, né? Quando o paciente está com malária, o plasmódio ele faz um estrago na membrana da hemácia, né? Então o que acontece? Os testes eles ficam muito loucos. Então, às vezes, a gente não consegue nem distinguir de que tipagem aquele paciente é. Entendi. Se ele é O, se ele é A, se ele é positivo, se ele é negativo, porque os testes eles dão interferência. Então, quando tem esses casos, a gente prioriza mandar uma bolsa O positivo, né? Geralmente, nossos pacientes são positivos.
A gente faz alguns testes a mais, que a gente não costuma fazer na nossa rotina, né? Por exemplo, pesquisa cumbi direto, cumbis indireto. Nossa rotina a gente faz o indireto, mas não o direto. Ok. Então, são alguns testes específicos. Paciente que tem anemia falciforme, aí a gente precisa fazer o possível para preservar o fenótipo do paciente. Então, são algumas especificidades, assim. Entendi. Por exemplo, para as pessoas entenderem, né? Esses testes que vocês fazem na agência são diferentes dos testes que vocês fazem, que os profissionais do Hemocentro fazem. Ah, sim, isso, são diferentes. A gente faz as pesquisas do doador, né? Do receptor, e a gente vai saber se esse receptor, que bolsa que é adequada para ele. O Hemocentro, as pesquisas estão mais relacionadas ao doador, então é o sangue, né? Os exames sorológicos, a pesquisa do NAT, todas aquelas doenças HIV, né? Tudo que for preciso é feito no sangue do doador. E não é teste rápido. Não, são pesquisas, né, moleculares. Isso. O NAT, inclusive, né, que é a pesquisa do ácido, enfim, é uma pesquisa muito mais segura, né? Então, digamos que o Hemocentro ele faz os testes no doador. Okay. Né, para que essa bolsa venha o mais seguro possível para o paciente. Tanto é que é uma bolsa que ela é livre de risco biológico. Inclusive que ela é categorizada como amostra isenta de risco biológico. Nossa, né? Que loucura. E aí o que acontece? A gente já vai para as pessoas... Não sabia disso não. Porque querendo dar um risco biológico eu não sei o que tem ali naquele material, mas nessa bolsa eles sabem. Né? Verdade. Então... Às vezes a gente não raciocina, viu? A agência, ela já faz os testes no receptor. E não são testes sorológicos, né? São testes de imunohematologia. Eu preciso saber que tipagem que é, se é A, se é B, se é O, o que for. Se é RH positivo ou RH negativo, né? O fator. E se aquele paciente tem algum anticorpo irregular ou não. Esses são os testes. Eu vou compatibilizar o sangue do paciente com o sangue da bolsa. Ok, deu compatível? Então essa transfusão ela vai ser realizada de forma mais segura. Então os testes eles são bem diferentes. Teve algum desafio assim que tu possa compartilhar? Tipo um caso clínico, sei lá, um problema, nem só um problema sobre os exames ali, mas às vezes da equipe, médico. Então, a gente tem alguns pacientes falciformes, né, no estado. Então, assim, como eles são crianças, a anemia falciforme ela é diagnosticada ainda no teste do pezinho, né? Então, os pacientes que têm esse acompanhamento direitinho a mãe tem, né, na gravidez, todo esse acompanhamento, a gente acaba sabendo que esse paciente tem anemia falciforme bem mais cedo. E aí, como o hospital ele atende até 11 anos, quase 12 anos, então a gente acompanha boa parte da vida desse paciente, né? Então, assim, a gente conhece o nome. Inteiro e início da adolescência. A gente sabe o nome, fulano, a gente sabe a recorrência, ele vem a cada 40 dias, então a gente já sabe, por exemplo, que a bolsa dele está vencendo, então daqui a pouco a gente já tem que pedir bolsa para ficar em estoque para ele. Então a gente acaba acompanhando muito, né, esse paciente. Então, quando o paciente ele fica um tempo sem aparecer, aí a gente já fica meio... Será que ele teve crise? Será que ele está internado, né, um pouco mais grave? Quando será que ele vai fazer uma cirurgia? Porque eles precisam tirar o baço, né? Então, quando que ele vai fazer essa cirurgia? Será que ele está apto para fazer a cirurgia ou não? Então, por que ele tem que tirar o braço? Curiosidades, tá? Porque impede essa destruição maciça, né? Okay. Acaba retardando um pouco, né? E eles evitam entrar em crise falcêmica. A crise falcêmica traz muita dor para o paciente, né? Reduz muito a qualidade de vida. E o paciente que tem anemia falciforme, ele precisa fazer um acompanhamento, né? Esse acompanhamento é feito na clínica do Hemocentro, né? Com o hematologista, então eles fazem esse acompanhamento direitinho. E aí o desafio, ele é mais relacionado a isso, a saber um pouco da história do paciente, a acompanhar isso. Teve um paciente que ele só tem 2 doadores que tem o mesmo fenótipo que ele no estado. Explica essa questão do fenótipo para quem não entende, assim. Vamos pensar no alfabeto? Okay. A gente conhece o A, B e o O, né? Da tipagem sanguínea. Mas tem todas as outras letras do alfabeto. Olha aí, tá vendo? Não é só A, B e o O. Não tem. Existem outras letras. Existe o C, o D, o K. Então... E não é aquele sorinho que a gente faz, na faculdade. Isso a gente chama de fenótipo, né? Então, como se a gente tivesse nosso código de barra, né?
Código de barra molecular, né? E aí os pacientes que têm anemia falciforme, a gente precisa preservar o máximo possível esse código de barra. Por quê? Porque eles fazem transfusões recorrentes, né? Então tem paciente que todo mês faz uma transfusão. Então imagina que se todo mês eu mando para ele uma informação nova, ele vai adicionando isso ao código de barra dele. Vai chegar uma hora que ele vai desenvolver um anticorpo, vai chegar uma hora que ele vai misturado, vai ter isso. Então o que a gente faz? A gente tenta preservar esse código de barra o máximo possível. E eu só preservo ele como? Mandando bolsas que têm a mesma coisa que ele. Então, por exemplo, meu fenótipo não é igual ao seu. Então, se você precisar de uma transfusão, a gente vai e você tiver uma anemia falciforme, digamos assim, a gente vai procurar um código de barra que seja parecido com o seu, com um fenótipo parecido com o meu, para te mandar, para evitar que você desenvolva anticorpos. Isso funciona só com anemia falciforme? Não. Pacientes, por exemplo, renais, que fazem hemodiálise, eles também fazem transfusões recorrentes. Então, todo mundo que entra num esquema crônico de transfusão, que a gente sabe que vai precisar dessa recorrência, a gente tenta fenotipar, né? E enviar bolsas o mais próximos possível. Entendi. Teve alguma coisa que você, quando foi resolver, você já passou por algum problema mais ético do que técnico? Tipo, que a ética profissional teve que chegar? Então, não porque nosso trabalho, apesar de ser mais próximo ao paciente, não contempla o ato transfusional. Ok. Então, isso é legal de saber, a maior parte das intercorrências ou das dúvidas, elas estão relacionadas ao ato transfusional. Que é feita pela equipe de enfermagem médica. Isso. Então, por exemplo, um paciente que, por questões religiosas, não aceita a transfusão sanguínea. Isso já não compete à agência dentro das minhas atribuições, porque está mais relacionado ao ato transfusional. Né? Não, digo assim, compartilhado de você ter vivenciado, visto algo, entendeu? Nesse sentido. Não que você tenha que decidir algo sobre isso, mas ter acompanhado algum caso que, eu não vou deixar transfundir porque minha religião não permite. Não vou deixar transfundir sangue. Então, a gente teve um caso, né, que a gente acompanhou mais de longe, né, digamos assim, porque a gente faz todos os testes, a bolsa fica disponível, aí por que essa bolsa não foi? A bolsa tá aqui ainda, o paciente está grave, o que aconteceu? A mãe não deixa transfundir, o pai quer, mas a mãe não deixa, aí o que acontece? A criança tá grave. Então, a gente acompanhou, né, uma transfusão que ela foi feita assim mesmo, inclusive a equipe jurídica foi acionada na hora, né, a médica falou assim, estou entrando no centro cirúrgico, ela vai transfundir no centro cirúrgico, os pais não autorizaram, pode acionar a justiça, porque os pais não entraram em um consenso, né, o pai queria e a mãe não queria, né, então eles precisavam entrar no consenso e aí a equipe médica assumiu essa responsabilidade. E não dava para esperar, né? Não, ele estava muito grave e aí a equipe médica assumiu essa responsabilidade, né. E aí é uma transfusão a portas fechadas, que a gente chama, que a gente fala, né? Então, com a equipe jurídica toda posta já, e a equipe médica assumindo essa responsabilidade de transfundir, né? E a gente tendo que levar a bolsa de sangue no meio do tiroteio, digamos assim. Nós falamos muito sobre a atuação direta, né? Vamos falar um pouquinho sobre a biomedicina aí, né? Esse podcast, ele tem um apoio do Claretiano Faculdade de Boa Vista. E esses dias nós levamos alguns alunos do Claretiano para conhecer e para entender um pouco sobre o papel do biomédico dentro de uma agência transfusional. Fala um pouquinho sobre isso, né? Como foi essa experiência da visita deles e como que você pode definir, por exemplo, o papel do biomédico ali dentro. Né? Então, os meninos adoraram. Né? Na verdade, é muito legal que essa formação ela passe por esses processos de visita, né? De você entender na realidade o que se faz dentro de um laboratório ou de análises clínicas, ou de microbiologia, ou de pesquisa, enfim, o que se faz? Eu entro aqui, eu faço o quê? Né? E aí mostrar para eles que o biomédico tem um papel decisivo dentro de uma agência foi muito interessante. Né? Inclusive, assim, como um papel decisivo no sentido de que essa bolsa, ela não tá compatível. A criança tá grave, o médico precisa assinar um termo, né? E aí, o que a gente vai fazer? Às vezes o médico, ele não quer se responsabilizar, ou às vezes ele não tem conhecimento dessa responsabilidade, e um papel é nosso, de eu chegar até a equipe médica e orientá-los. O médico passou
Por exemplo, a gente tem muita dificuldade em termos de volume de sangue, né? As nossas bolsas, elas são pequenininhas. Então, imagina assim. Pequena porque é de um hospital infantil. De um hospital infantil. Okay. Então, por exemplo, eu tenho uma bolsa de 100 ml. O médico pediu 100 ml no pedido. Mas a minha bolsa, ela tem 180 ml. O que eu vou fazer? É um paciente falciforme. Olha só, o paciente falciforme, uma bolsa disponível de 180 ml. Mas o médico só passou 100 ml. E o que a gente faz com esses 80 ml que sobraram? A gente vai perder esse restante desse sangue? Não dá para eu conversar com a equipe e falar assim, doutor, o senhor fez um cálculo de quantos ml por quilo? Porque um paciente, ele pode, dependendo da doença, ele pode receber até 20 ml. O senhor calculou para 10 ml. Se o senhor calculou para 10 ml, ele vai receber só 100. O senhor não quer calcular para 15? Não quer fazer um cálculo um pouquinho maior? Porque daí a gente aproveita mais um pouco dessa bolsa. E não, literalmente, não joga fora isso. Não, né? A gente não vai fazer mal ao paciente. Pelo contrário, o senhor não quer reavaliar. Então, assim, você chegar para uma equipe médica e falar, se eu não quer reavaliar a sua conduta, algumas pessoas, elas têm essa dificuldade. Nossa, mas eu vou falar para o médico o que ele tem que fazer? Não, eu vou falar para ele, dentro das minhas atribuições, o que ele pode fazer para melhorar, né, esse paciente. Né? E graças a Deus, essa nossa relação, ela é muito boa dentro do hospital, né? Você fala assim, às vezes a gente começa a fazer testes e aí já começa a dar tudo errado. Eu já ligo logo, doutor, tem malária? Eita, eu não sei não, mas eu vou já pedir, porque se você perguntou é porque tá tudo bagunçado. Né? Então, assim, muitas vezes a gente diagnostica a malária antes do laboratório. Entendi. Porque a gente, paciente... Sem nem ver o plasmódio dentro da hemácia. Não, por quê? Porque o paciente entra com 3 de hemoglobina. Começa por aí, paciente com 3 de hemoglobina, a gente costuma falar que tem uma hemoglobina ainda e outra voltando. E aí o paciente a gente vai fazer teste, veio lá, provavelmente de uma aldeia, e aí tu começa a fazer o teste, já tá tudo bagunçado. A gente já sabe que é malária. Porque é a única coisa dentro da nossa rotina que isso acontece. Então a gente já pesquisa logo. Tem alguma malária? Não sei. Vou já pedir. E às vezes ele fala assim, eu acho que tem, mas eu não pedi. Mas se você está me dizendo, já vou considerar que é uma malária. Confirmar, né? Então essa nossa relação que eu sempre quis mostrar para os alunos, né, quando eles visitam. Que a gente fazer testes, que realizar os procedimentos, qualquer pessoa realiza, né? Mas tem um quê do biomédico, que é da investigação, que é da curiosidade, né? De não é, isso aconteceu. Tá, mas por quê? Aconteceu por quê? De onde que isso veio? O que a gente pode fazer? E aí a gente é biomédico / curioso. Eu acho que essa é a característica que eu mais tento passar para os meninos. E que se você não tem essa curiosidade, esse interesse de aprender, de você pensar um pouco mais, pensar fora da caixinha, procurar soluções, eu acho que... Ter a proatividade, né? A agência não é um local para você, sabe? E eu acho que é isso que a gente mais prioriza. Você precisa querer saber, entender um pouco mais e ter a curiosidade dentro da agência. Eu nem falei que nós estávamos no bloco 2, onde a gente fala sobre as partes específicas, né? E aí a gente vai entrar agora no bloco 3, onde a gente vai falar de mercado, de conselhos para a nova geração. E a primeira pergunta é essa. Porque se uma pessoa que acabou de se formar ou que está ainda na faculdade pensar assim, eu gosto de imunohematologia, eu gostei de imuno, eu gostei de hemato, eu fiz a clínica, gostei também. Quais são as aptidões assim, que essa pessoa que gosta da área do sangue deveria ter para trabalhar na agência transfusional, por exemplo? Eu acho que disponibilidade, vontade... Para aprender ou de tempo? Disponibilidade de tempo? De aprender. Ok. De aprender. Disponibilidade para você aprender e para você estudar. Eu acho que a curiosidade, né? Se você gosta de fazer sempre a mesma coisa e se mantém naquela rotina assim, mais tranquila, eu não acho que a agência transfusional seja um local para isso, né? Por exemplo, eu não gosto de análises clínicas, eu não gosto da bancada de hospital, eu não gosto de hematologia, da bioquímica, da uroanálise, não gosto, porque eu acho que você faz a mesma coisa todo dia, você vê sempre as mesmas coisas, você não é uma coisa que eu gosto de fazer, porque eu acho que você fica estagnado, você não precisa pensar muito, você não precisa se questionar, né? Então eu acho que se você tem um pouco dessa inquietação, eu acho que é um dos principais pontos. Você precisa ser curioso, inquieto, né? E eu acho que você precisa ter disponibilidade para aprender. Entendi. Na agência transfusional, vocês não usam os tubos, né? Não usa tubo para fazer tipagem. É nosso plano de contingência, mas a gente usa a técnica em gel.
Como que funciona essa questão da técnica em gel? São cartõezinhos, né? O procedimento é mais ou menos o mesmo, mas são cartõezinhos que já tem impregnado em cada poço, né? Então é uma metodologia mais segura, ela é uma metodologia mais visual, porque dependendo, por exemplo, ela não depende da nossa força para balançar o tubo, né? A centrífuga faz aquilo e o pocinho ele vai ou fazer uma cruz, 2 cruzes, 3 ou 4. E a gente vai conseguir ver os botões. Nos tubos, quando a gente faz, se tu homogeneiza um pouco mais rápido, tu desfaz um botão, né? Então ela é muito mais segura em relação a isso. Só são cartõezinhos, os testes eles são os mesmos, só que numa metodologia mais eficiente, né? Que é a geocentrifugação. E, por exemplo, beleza, eu me formei, quero trabalhar nessa área. Tem campo de agência transfusional em hospitais particulares também? Como que funciona? Só tem agência transfusional em hospital público? Na verdade, tem uma legislação que diz que acima de não sei quantos leitos, não lembro. Mas assim, cada unidade hospitalar acima de tantos leitos é obrigado a ter uma agência transfusional dentro. Tantos leitos no geral ou só de UTI? Geral. Tantos leitos gerais ou que fazem tantas transfusões mês são obrigadas a ter uma agência transfusional funcionando. Mas isso acontece na prática, sim? Será? Não sei nos outros estados, mas aqui não. Né? Nós temos a função, nós não compramos bolsa de sangue, né? Nós não temos isso, né? A função de distribuir... Eu não posso ir na farmácia e comprar... A função de distribuir esses hemocomponentes e esses hemoderivados são do Hemocentro, né? Independente se é para público ou privado. O que tem são termos de cooperação. Como, por exemplo, você não vai pagar o hospital particular, ele não vai comprar a bolsa o sangue, mas ele vai pagar pelos equipamentos que são utilizados, como, por exemplo, a bolsa de transferência, que é a bolsa em si, os testes que são realizados e tal. Então, existem cooperações que são feitas, né? Mas não é que você compra uma bolsa de sangue, né? E hoje, na nossa rotina aqui, os hospitais particulares, eles não têm agência transfusional. Quem acomoda toda essas transfusões são 2 agências específicas, ou HGR ou maternidade. Então, além da rotina deles, eles também assumem essas rotinas de hospitais particulares, porque eles não têm agência transfusional funcionando. Própria, né? E tem alguma pós-graduação que você acha que seria... me formei, quero atuar nessa área e também quero continuar estudando? Então, eu acho que depende muito de onde você quer trabalhar, né? Porque, por exemplo, eu sou servidora pública, né? No meu plano de carreiras, em como funciona no meu serviço, não importa se eu tenho uma pós em imunohematologia ou se eu tenho uma pós em ciência da saúde. Importa é que eu tenha alguma pós-graduação ou algum mestrado. Independente de ser mestrado, especialização. Da área, precisa ser áreas afins. Mas para fins de conhecimento, se você gosta de imuno, se você gosta de hemato, eu acho que vale super a pena sim. Apesar de que eu acho que visitas, que conversas te ajudam... Estágio até, né? Te ajudam muito mais do que a parte só teórica, digamos assim, né? E pra gente já começar a finalizar, quais são os conselhos que você traria para uma pessoa que está na graduação? Primeiramente, para quem está iniciando, para quem está pensando em fazer biomedicina, né? Ou para quem já está terminando assim, desesperado, meu Deus, o que eu vou fazer? Socorro. Eu acho que para quem está começando, eu acho que é aproveitar o caminho, sabe? A biomedicina, ela traz pra gente aproveitar o processo, né? Muitas informações. Você consegue aprender muitas coisas diferentes num processo de graduação, né? Eu acho que a gente aprende muito, um pouquinho sobre cada coisa. Particularmente, eu acho que é a parte mais interessante de tudo. Além de você não precisa ser muito bom numa coisa. Né? A pessoa é muito boa porque ela é muito boa só naquilo. Não, pessoas que têm sabedoria, que tem... a gente fala muito sobre inteligência múltipla hoje, né? Sim, então, se você tem habilidades diferentes, se você consegue aprender um pouquinho mais de cada coisa, significa que você tem a capacidade de aprender qualquer coisa. Então, melhor do que ser muito bom numa coisa, é você saber um pouquinho de cada. E na graduação, acho que isso é muito valorizado. Você aprende um pouquinho, vai ali degrau por degrau, e eu acho que é a parte mais interessante. Para quem já está no final, aguenta firme. O fim tá aí. Você já passou por muito.
querendo ou não, depois a gente sente falta um pouquinho, sabe? Dessa Eu parte sinto da muito faculdade. falta da faculdade. A vida adulta é muito difícil depois que você sai, porque até então você é um estudante. Depois que você termina a graduação, você é um desempregado. Exatamente. Muda muito isso. Então aproveite esse processo, escolha uma área que você queira trabalhar. Ah, eu não sei se eu quero trabalhar na análise, não sei disso, mas eu gosto do hospital. Então foque numa área maior, né? Talvez, às vezes, a gente quer muito focar numa coisa muito pouquinho, Muito assim, específica. sabe? Muito específica. Pouquinho que você fala é muito dedicado a uma área só. Escolha Foco, uma né? macro área, uma área que você Exato. gosta. Ah, eu gosto do hospital. Então, o que eu posso trabalhar no hospital com a graduação que eu escolhi, né? Ah, eu não gosto. Eu gosto de laboratório. Mas, assim, o que eu gosto dentro do laboratório? Eu posso trabalhar em qualquer laboratório? Eu gosto mais dessa área. Então, assim, eu vou me especializar nessa área. Mas o laboratório é confortável para mim. Eu acho que aprender um pouquinho, sabe, onde você se encaixa, né? Porque eu acho que você precisar trabalhar numa coisa que não te faz feliz é muito ruim, né? Então, imagino que deve ser mesmo. imaginar que você vai precisar sair da sua casa todos os dias para você trabalhar. E fazer uma coisa que você E não fazer uma gostaria coisa de fazer. que você né? não gosta, que você não se sente confortável, que você não te dá uma sensação boa, não deve ser uma coisa muito legal. Né? Então, escolha uma área que você goste de trabalhar, porque querendo ou não, você vai passar mais tempo da sua vida no seu trabalho do que na sua casa. Ok. E uma coisa que eu sempre falo é assim, quem está na graduação tem que se dar a oportunidade de experienciar o máximo possível, né? Então, assim, tem gente que entra na graduação querendo psicologia, perícia, genética, não sei o quê, maravilha. Se você quer, vai, mas não esquece que as outras coisas são importantes. E se der a oportunidade, eu achei um estágio em análise clínica, não vou fazer. Você deveria fazer, acho que se dá a oportunidade de conhecer coisas diferentes. Sim. Inclusive a estética e outras áreas novas que estão surgindo, como as terapias complementares, né? Que são coisas muito comuns na área de outros profissionais, como terapeutas ocupacionais, né? E que agora o biomédico também pode atuar e estar num mercado diferente, né? Um mercado mais focado na pessoa, né? Isso é muito legal. Tem alguém na sua graduação que foi uma inspiração para você? Na minha graduação tem. Quem foi? O professor Carlos Fernando. Ok. Legal. Inclusive, a gente segue ele até hoje, né? Verdade. Uma pessoa que... Inclusive, quando ele entrou na sala a primeira vez, ele falou uma frase pra gente que eu uso toda vez que eu falo aqui: você não é estudante, aqui você é um biomédico em formação. Ele falou isso pra gente, foi um start na nossa graduação, assim, foi quando você muda e fala assim: opa, aqui eu já sou gente grande, peraí que eu vou mudar meu comportamento. Já tenho responsabilidade. Já tenho responsabilidade, né? Então é alguém que contribuiu muito pra gente, né? Tanto na nossa graduação como pessoa mesmo, é uma referência pra gente. A gente formou a micoteca, né? A gente estudou muito sobre isso. E quando eu comecei... Depois a gente precisa falar sobre isso, fazer um episódio só para falar da micoteca. E quando eu comecei a trabalhar, que eu tive a oportunidade de trabalhar com fungos, aí foi que eu fui lembrando ainda mais, né? De todos os ensinamentos e tal. Então foi realmente uma inspiração. Uma coisa que eu falo para os meus alunos, assim, eu uso essa frase que ele falou, que é: vocês são tão biomédicos quanto eu, a diferença é que o meu diploma já está na minha casa, de vocês estão escrevendo ainda, né? Eu falo muito isso. E que bom, chegamos ao fim do primeiro episódio, você está bem? Estou, sobrevivi. Uma coisa que eu queria falar sobre essa questão do Carlos Fernando é que hoje eu tenho uma outra visão sobre as coisas, uma visão mais focada na filosofia até, né? Que é uma coisa que eu estou estudando muito. Mas talvez uma das aulas que ele me deu e que me chamou a atenção foi uma aula que ele falou sobre ciência e fé, né? Sobre até onde a ciência vai e a partir de onde é a fé que domina ali, né? Que começa a atuar. Eu lembro que foi num sábado, depois de almoço, assim, tava todo mundo mega cansado, mas a sala tava lotada, porque as pessoas queriam, era algo extra, não era da faculdade, da disciplina ali, e ele deu uma aula falando sobre ciência e fé. E curiosamente hoje, além de biomédico, ele é pastor. Muito legal. É isso. Tá vendo? Precisa fazer sentido pra você. Precisa que seu trabalho faça sentido pra você. Exatamente, precisa fazer sentido, senão você tá perdendo um tempo muito valioso. As pessoas têm que entender que elas têm um prazo de validade. Uma hora você acaba. E eu acho que quando eu disse que eu sou muito realizada profissionalmente, né, é que
apesar das pessoas falarem assim, aquele ditado que eu acho horrível, que o biomédico é a pessoa por trás das cortinas, eu tenho vontade de esganar quando eu vejo alguém falar isso. Eu não sou por trás da cortina, pelo contrário, a gente é profissional de labuta mesmo, sabe? De dar cara, de sair, botar a nossa cara e procurar e conversar e questionar e tal. Responder questionamento do médico quando liga. Eu acho que se você é um biomédico por trás da cortina, você está sendo biomédico errado. Eu acho. Da forma errada, né? E quando eu disse que eu sou muito realizada profissionalmente, é porque eu acho que eu não sou biomédica onde eu sou por acaso, né? Sim. Eu acho que tem uma função do porquê que eu sou biomédica dentro da agência, do porquê que eu sou biomédica enquanto mãe dentro do Hospital da Criança, né? E talvez eu ajude não só dentro da agência, né? Talvez a minha presença dentro do hospital ajude de outras formas, né? Então eu acho que você precisa fazer sentido para você, para que o seu trabalho te ajude, né? Para que você consiga sair de casa e falar assim, eu vou pro trabalho, não é, ai meu Deus, eu vou pro trabalho. Não, não é isso, eu tô indo trabalhar, sabe? E é assim que você age. É assim que porque eu sou. Você gosta mesmo. Isso. E assim, essa questão é muito importante porque você acaba desenvolvendo relações com outras pessoas de outras equipes, como médicos, por exemplo, e você vai se tornando referência no meio dessas pessoas. Porque, agora voltando para o LACEN, né? Eu lembro que você sempre falou que em alguns momentos mandaram exames direcionados a você, né? Então isso é uma coisa que o profissional faz realmente o nome ali, né? Na verdade, eu acho e essa relação com as pessoas. Talvez quem assista a gente de outras cidades não consiga entender um pouco como funciona isso dentro de Boa Vista, dentro de Roraima, né? Sim. Aqui a gente costuma falar que quem tem amigo na praça vale mais do que dinheiro no banco. É verdade. Né? E que nós temos... O nosso nome, ele vale muito. Verdade, meu nome vale muito para mim, né? E eu acho que o meu nome vale muito para as pessoas que são próximas a mim, né? Então eu acho que quando você faz seu serviço da forma como deve ser, quando você é dedicado, quando você é honesto, quando você é justo, eu acho que esse trabalho ele acaba se sobressaindo, né? Você faz o seu melhor. E quando você faz o seu melhor, as pessoas, querendo ou não, elas entendem, elas observam isso, né? Então eu acho que você costuma ser um pouco uma referência, assim, sabe? Sim, verdade. E aí, como nós temos pessoas mais próximas, né? Médicos, equipe médica que trabalha um pouco mais próximo com a gente acaba tendo um pouco mais essa referência mesmo. E para finalizar, o que a Layeli de hoje falaria para a Layeli de 2009, que foi aquela que entrou na faculdade? Biomedicina não é só um nome bonito. Você vai descobrir que tem muita coisa atrás. É um nome bonito. Eu entrei porque era bonito, mas eu descobri que não era só isso. A biomedicina ela é bonita sim, mas ela vai te dar condições de sustentar a sua família, vai te dar um marido, verdade. Vai te dar seus filhos, né? E você vai conseguir sustentar a sua família, você vai gostar dela. Então a biomedicina é além de um nome bonito, fique tranquila. E outra coisa, tem mais uma aqui. O que você sente quando alguém fala assim, a biomedicina é a profissão do futuro? Por que do futuro? Eu fico revoltada. Por que do futuro, gente? Eu não consigo entender. Se não fosse... Claro que todos os profissionais têm seu valor. Mas já pensou se não fossem biomédicos na pandemia ali, né? Então é do presente. A biomedicina é a profissão do presente. É uma profissão extremamente importante no passado. Nós só conhecemos as doenças, a forma de transmissão. Exatamente. Por conta dos biomédicos, da epidemia. Por conta dos biomédicos que trabalharam, por conta do que eles entenderam, de como essa profissão ela é importante, inclusive nas graduações, pesquisas, né? Nas pesquisas, ela foi importante na pandemia, ela é importante hoje. Tem biomédico fazendo seu exame, tem biomédico estudando os alimentos que você consome, tem biomédico analisando a água que você toma, tem biomédico fazendo controle de qualidade daquilo que você consome, do que você produz. Tem biomédico formando médicos, formando outros profissionais. Sabe, ela não é do futuro, ela foi de ontem, ela é de agora. E também é do futuro, mas ela em especial é do agora mesmo, né? Isso é muito legal. Obrigado! Sobrevivi! Obrigado por ter topado participar. E venha mais vezes, você é muito bem-vinda. Muito obrigada. Gente, nós vamos ficando por aqui, viu? Espero que vocês tenham curtido o nosso primeiro episódio.
A ideia, inicialmente, é fazer episódios quinzenais com convidados diferentes. E é claro que vocês podem deixar as perguntas nos comentários, porque esse é o nosso modelo piloto. Mas é claro que ele pode mudar e ele vai evoluir, como tudo que já aconteceu aqui no canal. Então, deixem suas dúvidas nos comentários. Não deixem nunca de se inscrever no canal, senão você não vai ver os outros episódios, porque... é só assim que o YouTube vai entender que esse conteúdo fez sentido para ti. E se ele fez sentido para ti, ele fará sentido para outras pessoas também que por acaso estão pensando em biomedicina ou escreveram algo sobre biomedicina para entender mais. Tem muitos outros vídeos aqui no canal. Os episódios do podcast sairão a cada 15 dias, mas se nós tivermos mais convidados e muitas dúvidas, muitos questionamentos, incentivo de vocês, com certeza nós teremos mais, tá bom? Um abraço e até o próximo episódio. Tchau. Tchau, tchau.